Boa noite, sejam bem-vindos. Eu estou aqui hoje para receber o Dada Hanendrananda, que é um monge indiano, e que ele vai contar para a gente sobre qualidade de vida e os 7 segredos do sucesso do Senhor Shiva. Eu até anotei aqui, eu acabei de telefonar para ele já está pronto para entrar com a gente na live, e na hora que der 7 horas da noite, eu já vou telefonar para ele. Quando der 7 em ponto, no meu faltam 2 minutinhos. Só entrei para ir aquecendo vocês mesmo, preparando vocês, que daqui a pouquinho o Dada vai entrar. Ah, parece que o Dada ainda nunca fez nenhuma live. Essa é a primeira live que ele está concedendo, né? O Dada é um monge, nasceu na Malásia. Vou deixar que ele conte pra gente, né? Mas a gente, ó, o Dada já está presente aqui na live. Então vou esperar a Dada dar 7 horas em ponto e eu já vou te ligar. Tá vendo o Dada ali? Vocês estão vendo? Hanendrananda. Então é só vocês depois também clicarem. E o Dada hoje ele vai contar pra gente sobre a qualidade de vida e os 7 segredos do sucesso do Senhor Shiva. Bom, se vocês quiserem que mais pessoas estejam presentes aqui, eu peço para vocês clicar no coraçãozinho. Clica, 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 clica bastante no coraçãozinho, porque isso vai fazer com que o Instagram mostre para várias pessoas o, a nossa live, né, e vai fazer com que mais pessoas estejam aqui presentes. Pois é, a Gisele está colocando ali 10, 9, 8, 7, está muito empolgada com essa live e eu também. O Dada está ali falando, né? Já estou aqui, estou vendo aqui o pessoal do Gunadish Yoga, o Edu, a Laura, a Bia, Terapia dos Colibris, tanta gente legal chegando. Então clica bastante no coraçãozinho para que várias pessoas saibam que a gente já está online e que o Dada Hanendrananda, esse monge muito querido a mim, já está aqui com a gente também. Eu já vou colocar ele, 7 horas em ponto. Como eu sempre digo, se a gente tem um contato com, se a gente tem um compromisso com a espiritualidade, a gente cumpre. 7 horas, o início da nossa live, estou aguardando o Dada Hanendrananda entrar aqui. Agora é só ele atender aí e a gente já vai ver a imagem. Olá, Namaskar! Seja Prazer, bem-vindo, Dada. Namaskar. prazer Seja estar com muito você. bem-vindo. Obrigado. Muito Namaskar a bem. todos que estão Dada, assistindo. Namaskar. Namaskar. Dada, você pode explicar para a gente rapidamente qual a diferença entre Namastê e Namaskar? Historicamente, antigamente, quando o sânscrito dominando a Índia, Namaste, saudação somente para a alma iluminada, os mestres iluminados. Para ele nós falamos Namaste, somente para o Senhor. Namaskar para todos nós, entre nós, pessoal, amigos, família, Namaskar. Significado igual, mas Namaste é uma coisa especial para mestre. Mas depois, em inglês, dominaram a Índia, eles criaram bagunça, usaram Namaste na língua hindi, que eles criaram a língua hindi, utilizaram Namaste como Namaskar comum. Então, melhor Show! para nós usar Namaskar, mas com alguns mestres falamos Namaste. Muito bem. Bom, para quem não conhece, para quem não sabe, o Dada Anendrananda é o meu professor de yoga. Eu me formei com ele há muitos anos atrás, eu nem lembro quando. Então, muito do que eu aprendi foi com o Dada, né? Eu sou muito grato, eu morava em Minas e eu conheci o Dada, essa pessoa maravilhosa, que me inspira sempre, né? E que sempre está disponível, sempre que eu tenho dúvidas, eu entro em contato com ele. E hoje, para mim, eu estou muito feliz de poder recebê-lo aqui. Dada, antes da gente começar também a entrar no assunto que é os 7 segredos, né, do Senhor Shiva e qualidade de vida, eu gostaria também só de tirar uma curiosidade das pessoas que te conhecem, né? Você contasse rapidamente para a gente por que você se tornou monge e como que é a vida de um monge que mora no Brasil. Na verdade, é longa história. Desde É criança, longa. infantil, eu já tenho contato com os mestres iluminados. Vários mestres também visitaram nossa casa, nossa área, e os templos indianos sempre convidando os mestres. E minha família é também muito ligada com o Shiva, com meditação e yoga. Aí cresce nesse ambiente espiritual. Quando chegou na universidade,
e comecei buscando mestre, porque pela tradição da família também, né, nós buscamos um guru, é comum para nós. Então, eu comecei buscando guru para se iluminar, porque é uma tradição nós também alcançar níveis mais superiores da que a vida social. Então, nessa busca, eu encontrei o mestre, chamado Baba Anandamurti. Depois, eu testei o mestre, se realmente ele é iluminado ou não. Eu testei qualquer tipo de teste, mentalmente só, não fisicamente, porque se ele é mestre, ele tem que saber o que estou pensando. Então, eu comuniquei com ele estava na Índia, eu estava na Malásia, só mentalmente eu vou perguntar alguma coisa, você tem que responder. Ele responde tudo, ele sabe tudo que pensando, e nunca encontrei ele fisicamente. Depois, vários testes, várias experiências espirituais, aprender meditação também com o monge, representando o mestre. Ano 1987, eu tive uma realização e tive uma visão das vidas passadas. O mestre me mostrou quem foi ele nas vidas passadas. Várias vidas, como o filme passando. Depois ele mostrou ele mesmo e quem é ele no passado. E o que ele está fazendo essa vez nesse planeta. Eu vi a missão. Então, naquele momento, eu tomei decisão para ser monge, para fazer essa missão. A missão é importante para o Muito planeta bem. Terra. Já tem No quanto futuro. tempo que você está no Brasil, Dado? Então, esse é Tony Monge, ano 89. Trabalhei em vários países, né? Turquia, Malásia, Sudeste da Malásia, Estados Unidos, né? México. Depois cheguei no Brasil em 2004. Então, desde 2004 eu estou aqui no Brasil quase 16 anos trabalhando no Departamento Uau! de Socioeconômico e Espiritualidade e também tem creche Educação Neo-Humanista. Gostei muito de trabalhar no Brasil. Pessoal do Brasil maravilhoso, muito grande coração. E já trabalhei em vários países. Para mim, o Brasil é melhor. Oh, que Relacionamento bom! Não, e sabe bom. que nós brasileiros somos muito felizes de ter sua presença aqui no país. Eu Dada, gostei antes muito da de gente trabalhar aqui falar com sobre brasileiro. antes da gente falar sobre a qualidade de vida e dos sete segredos do Senhor Shiva, eu gostaria que se você pudesse apresentar para a gente um pouquinho, explicar para as pessoas que estão online quem é Shiva e qual a importância dele para a espiritualidade, para a Índia e para o Brasil, para quem pratica yoga. Na Índia, para os indianos, Shiva chamada Adi Yogi, o primeiro yogi. O Senhor Shiva chamada Sadashiva, nome dele. Mas como ele é um grande mestre que veio 7.000 anos atrás, cria uma revolução psicoespiritual e social. Então, ele teve tanta capacidade como um grande mestre que tem controle de todos os 5 elementos, sabendo a vida passada, presente e futuro, ele cura qualquer doença, falava qualquer língua, aparece e desaparece em qualquer lugar. Então, a pessoa pensando, ele não é homem, ele é Deus. Então, conectando Sadashiva com Paramashiva, consciência cósmica. Então, Shiva veio a um momento de guerra na Índia. Tive grande guerra entre a raça ariana, mongoliana, dravidiana. 3 raças encontrando na Índia, norte da Índia, começou a guerra, não tive paz. Então, aquele momento que o Sadashiva apareceu, ele estabeleceu paz e começou ensinando como viver socialmente, fisicamente, com saúde e mentalmente, com educação, com música, com dança e finalmente revelou o segredo da meditação tântrica, meditação do Kundalini. Então, ele é o primeiro homem que ensina música, ensina dança e meditação. Então, para nós, ele é fundador da yoga, fundador da música, fundador da dança e medicina base em ervas. Então, nós temos muita reverência para ele. Todos os nossos ensinamentos baseados no ensinamento do Shiva, Sadashiva. E esses ensinamentos, por exemplo, dos sete segredos que você vai estar contando para a gente hoje, também veio dessa época ou é algo mais Sim. atual? Não, dessa época, porque ele é tão grande mestre, ensinando todas as coisas, até meditação. Então, ele tem uma esposa inteligente. A esposa chegou para ele, o nome dela é Parvati. Então, Parvati perguntou ao marido, Senhor Shiva, Senhor ensinando tantas coisas grandes para discípulos e meditação, mas eu observando, tem meditação tanto difícil para fazer e várias coisas também tem muita dificuldade.
Você pode ensinar nós o que é o segredo do sucesso na vida? Então ela perguntou para Marido Sadashiva. Então começou Shiva revelando, ensinando ela o segredo do sucesso da vida. Esse é o 7 segredos do sucesso do Shiva. Muito Então, interessante. E eu quero avisar para o pessoal que está na live, se alguém tiver alguma pergunta para o Dada, pode deixar que eu vou anotando todas as perguntas e depois eu passo para ele, para que ele não pare, né, na sequência de estar explicando para a gente. E aí eu gostaria que vocês pensassem também sobre o que é sucesso para vocês, né? Porque se Shiva ensina os 7 segredos do sucesso, muitas pessoas acham que ter sucesso é ter um carro bonito, é ter uma casa bonita, é ter uma namorada, um namorado, e sucesso não é bem isso, né? Sucesso são outros 500, é outra história. E aí o Dada vai estar apresentando para a gente agora, então, os 7 segredos. A partir de agora, Dada, fique à vontade, e se tiver perguntas eu vou anotando e depois eu te passo todas as perguntas. obrigado, Afonso. Namaskar para todos. Gostaria de começar com Om, o mantra universal de harmonização com todos. Vamos inspira. Om. Om. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namaskar. Reverência para todos, universo, Deus, deuses. Gostaria de compartilhar meu conhecimento sobre Senhor Shiva, uma figura especial que veio nesse planeta para revelar os segredos do sucesso, para revelar como viver em equilíbrio com a natureza, com o povo. Senhor Shiva, o tempo que ele veio é um tempo de escuridão no planeta, aquele momento. Ninguém conseguia viver em paz, sempre guerra a todo lado. Então ele veio nessa situação extremamente difícil para viver e destruição começou. Então ele chegou no momento e parou a guerra. Na verdade, ele tem que sacrificar a vida dele para casar com 3 mulheres. Esses segredos também ninguém sabe. Shiva, para parar a guerra, casou com a filha de cada rei que está na guerra. Rei dos arianos, né? Parvati, a filha dele. Rei dos mongolianos, filha chamada Ganga. E rei dos dravidianos tem uma filha chamada Kali. Então, 3 mulheres diferentes. Kali, Ganga, Parvati. Ele casou e estabeleceu paz entre 3 grupos e começar ensinando saúde, dando medicina baseada em ervas, ensinando casamento para criar família, para futuramente criar uma boa sociedade. Então a sociedade começa na família. E antes do Shiva não tive família. Ninguém tem sentimento de família, mãe, pai. Não tive. Somente escravidão. Né? Escravidando a vida dos outros. Né? Então Shiva chegou nesse momento e declarou, primeiramente no planeta Terra, primeiro homem declarou: homem e mulheres são iguais. Temos que ter respeito para todos igualmente. Depois ele começou esse sistema de casamento que nós hoje fazemos. Quem quer casar, ele pode fazer casamento do Shiva com mantra do Shiva de 7.000 anos. Então Shiva ensinou casamento, criou família, sentimento de família e respeito. Depois ensinou medicina baseada em ervas, dança, música, sarigama, padani, nota músicas.
tudo do chakra da garganta, 7 notas, Shiva revelou. Quem quer saber mais, pode entrar em contato conosco depois. Então, depois, preparando a sociedade, preparando o corpo físico com saúde, preparando a mente com dança e música, Shiva revelou meditação baseada em Kundalini, meditação tântrica, Raja de Raja Yoga, Yoga rei do Yoga. Então, ele ensinou tudo sistematicamente, um por um, com música, com físico, depois mental, depois espiritual, né? Depois ensinando tudo, então Parvati, a esposa que observando bem, perguntou para ele, para revelar o segredo do sucesso. Então começou essa história. Então Shiva falou para Parvati, né? Na língua sânscrita, né? Porque tem sânscrita shloka, eu vou falar um pouco. Palisyatiti Vishwasha Siddher Pratama Lakshana. Ou Parvati, primeiro segredo do sucesso é forte determinação com mente positiva. Sempre temos que pensar positivamente. Qualquer coisa nós queremos fazer na vida, primeiro tem que pensar, eu vou fazer. Então, primeiro segredo do sucesso começa com determinação, eu vou fazer. Então, nesse mundo, tem 3 categorias das pessoas. Primeira categoria da pessoa é aquele que determina forte para fazer qualquer coisa. Qualquer obstáculo chega para ele, eles vão enfrentar, entregando tudo. Essa é a primeira categoria das pessoas que tem vida base moral e ético espiritual. Podemos confiar nele, somente essa categoria das pessoas pode ser líder na sociedade. Segunda categoria, pouco menos, as pessoas que aceitaram trabalho para fazer. Mas quando chega algum problema grande, eles vão entregar, muito problema aí, não vou fazer. Então, desistiram. Essa é a segunda categoria. Terceira categoria das pessoas, com mente estática. Quando chega alguma responsabilidade para fazer, eles vão falar, não, eu não posso fazer, eu não tenho capacidade. Eles não têm autoconfiança. Essa é a pessoa com mente estática. Então, nós temos que ser a primeira categoria de pessoas pronto para lutar contra injustiça social, contra obstáculos e sucesso garantido. Então, primeiro segredo do sucesso, forte determinação, positivo, eu vou fazer. Agora, segundo segredo do sucesso. Então, o Shiva falou para Parvati, Parvati, segundo segredo, Dvitiya Guru Pujana. Dvitiya Shraddhaya Yuktam, em sânscrito. Dvitiya Shraddhaya Yuktam. Temos que pensar grande. Qualquer coisa nós queremos fazer, temos que pensar grande. Porque se você quer alcançar alguma coisa, alguma meta, nós temos que trabalhar dupla, tripla dele. Nós não podemos trabalhar um pouco pensando que vai alcançar 100%. Tem que trabalhar muito mais. Então, qualquer coisa que queremos fazer, pensa grande. Nesse mundo, o que é grande? Então, somente a entidade cósmica é grande, maior força no mundo. Então, bom para nós pensar essa entidade infinita. Quando pensamos infinita, nós se tornamos infinita. Então, como os ingleses falaram, as you think, so you become. Se você pensar, você se tornará. Então, de acordo com o que pensamos, nós criamos nossa vida e nós alcançamos a meta que nós pensamos. Então, qualquer meta para alcançar, temos que pensar nele. Então, se você quer meta maior, então, maior força no mundo é a entidade cósmica, a vida divina. Então, nós temos vida social, bom para fazer coisas no mundo, mas também vida mental, emocional, intelectual, e também temos vida divina intuitiva. Bom para nós utilizar essa mente intuitiva, intuição, porque nossa mente é composta de mente instinto, mente intelecto e mente intuição. Mente e instinto tem pouca capacidade. Intelecto, maior capacidade. E intuição, muito maior. Então, nós temos que
praticar as práticas espirituais devocionais para alcançar esse estado e alcançar estado de grandeza na vida. Então, segundo segredo, sempre pensa grande. Né? Terceiro segredo, para alcançar esse segundo segredo, pensa grande, então alcança a entidade cósmica, precisamos um guia para guiar nós. Na vida, nós sempre tem alguém guiando nós. Quando nascemos, nossa mãe, nosso pai, nosso ambiente, a família, ensinando nós. Depois vamos para a escola, aprendemos com o professor da universidade, outro professor. Então, sempre tem alguém ensinando na vida. Ninguém pode viver, aprender coisas sem aprender com outros. Nós dependemos com outros. Então, como tudo na vida, precisamos aprender primeiro para alcançar sucesso. Então, vida espiritual, também precisamos um guia. Se você vai andar na cidade que você não conhece, dirigindo o carro na cidade que você não conhece, você vai utilizar GPS. GPS vai levar nós. Então, na vida espiritual, nós não conhecemos vida espiritual. O que tem? Ninguém conhece o Kundalini, como despertar Kundalini. Então, precisamos de um GPS. O GPS na vida espiritual, GPS, Guru Position System em inglês. Guru Position Adorei. GPS. Então, precisamos um mestre para guiar nós. Esse mestre nós chamamos ele Guru. Guru significa aquela entidade que leva nós da escuridão para a luz. Imperfeição para a perfeição. Então, esse guru que nós temos que buscar. Então, eu fiz isso quando tive 20 anos de idade e busquei o mestre. 21 anos de idade e encontrei o mestre. Depois, pesquisando vários mestres, encontrei vários mestres. Finalmente, encontrei meu mestre. E vocês também podem começar buscando seu mestre do coração. Então, terceiro segredo do sucesso. Tritiyam, Guru Pujana. Temos que seguir. Ensinamento esse guru divino, esse guru iluminado. Esse é o terceiro segredo do sucesso. Então vamos procurar um guru. E Tantra sempre falando, tem um shloka. Dhyana Mulam Gror Murti. Puja Mulam Gror Padam. Mantra Mulam Gror Vakyam. Moksha Mulam Gror Kripa. A meditação de verdade é através da forma de um guru iluminado. Temos Jesus, temos Buda, temos Krishna, temos Shiva, vários mestres iluminados. Podemos utilizar a forma dele, com permissão dele. Então, esse é Dhyana Mulam Gror Murti, Dhyana meditação. Segundo, Puja Mulam Gror Padam, Puja, oferecimento. Vamos fazer oferecimento para pé do mestre. Esse é o maior oferecimento na vida. Quando Jesus estava lá, todos os discípulos fazendo oferecimento para pé dele. Então, esse é o segundo ponto do Guru. Terceira é Mantra Mulam Gror Vakyam. Mantra, mente traz libertação. Mantra é uma palavra que libera a mente. Essa mantra Mulam Gror Vakyam, palavra do mestre, ensinamento do mestre é mantra para nós. Quando o Guru falou, faz isso, nós seguimos. Então, Mantra Mulam Gror Vakyam, palavra. Último, Moksha Mulam Gror Kripa. Iluminação total, salvação, através graça do Guru, graça do mestre. Por isso, no Tantra, sempre seguimos um mestre e procuramos um mestre. Então, esse é o terceiro segredo do sucesso da vida. Se você tem um mestre, conseguir um mestre, garantida sucesso na sua vida, porque o Guru vai levar você, é garantida. Esse é o terceiro segredo. Quarto segredo sobre o estado da mente. Então, o quarto segredo é equilíbrio socio-físico-mental. Em sânscrito, quarta, samattabhava. Samattabhava, equilíbrio. Precisamos manter equilíbrio na vida social, economia, política, relacionamento, educação. Tem que ter um ajustamento entre animais, plantas, humanos, um ecossistema. Ajustamento entre a vida no trabalho com pessoas. Então, esse ajustamento mantendo equilíbrio e harmonia na sociedade necessário. Depois, temos que manter harmonia em nosso corpo. Nosso corpo tem sistemas digestivos, circulatórios, respiratórios. Nós
nosso corpo físico, composto de 5 elementos, tem que ter um ajustamento, equilíbrio entre a função dos 5 elementos. Nós falamos no Ayurveda, equilíbrio entre Vata, Pitta, Kapha. Esses elementos, líquido, fogo, aéreo, ar. Quando tem esse equilíbrio, nós funcionamos bem, nossa mente funcionando bem. Então, depois, cuidando do corpo físico, temos que cuidar do corpo-mente. Mente, intelecto e emocional intuitivas. Mente que controlando o corpo físico. Então, mente tem que manter estado de equilíbrio. Isso é mais importante. Equilíbrio em vida emocional. Tem que ter controle das nossas emoções. Então, vida sem complexo superior, complexo inferior, ódio, medo, vingança, dogmas, superstições. Isso atrapalha a harmonia da mente forçadamente. Então, o quarto segredo é manter a mente em estado de equilíbrio. Não fica emocional com coisas do mundo, porque coisa vai mudar. Hoje você não ganha, amanhã você vai ganhar. Hoje você vai cair, amanhã você vai levantar e continuar a vida. Vida sempre para frente, não para trás. Não viver para trás. Para trás, quem vive para trás, pensando no passado, vai entrar na depressão. Então, as pessoas com depressão, significa que ele está vivendo no passado. E a pessoa vivendo com ansiedade e preocupações, a mente está no futuro, não está presente. Então, temos que viver no presente e andar para frente, não andar para trás. Então, a mente tem que entrar no estado de equilíbrio e calma. Vamos fazer tudo com calma, entregando e confiando com positividade e andar para frente. Então, equilíbrio da mente necessário. Esse é o quarto segredo. Quinto segredo. Vou fazer um resumo aqui, então, para quem está chegando agora. O Dada Hanindrananda, esse monge que está apresentando para a gente os 7 segredos ensinados pelo Senhor Shiva, né, os 7 segredos do sucesso para a gente ter qualidade de vida. Ele já nos falou que o primeiro segredo é pensar positivamente, o segundo, pensar grande, o terceiro, nós precisamos de um guia, alguém para estar nos auxiliando, e o quarto, a gente tem o equilíbrio mental, o equilíbrio corporal, o equilíbrio emocional. Vamos lá, Dada. Ok, então esse é até 4 segredos do sucesso do Shiva. Quinto segredo, Shiva falou para Parvati, quinto segredo, Panchamindriya Nigraha. Pancha, quinta. Indriya, órgãos sensoriais, órgãos motores. Então, nossa vida hoje, tudo depende dos nossos órgãos sensoriais, porque órgãos sensoriais recebem informação do mundo através de 5 ondas, 5 órgãos sensoriais. E depois, essa informação entra no cérebro, entra na mente, entra na alma, a alma reconhecendo o que está acontecendo e manda ordem para a mente, manda ordem para o cérebro, para órgãos motores. Esse é o processo da nossa vida. Então, órgãos sensoriais e órgãos motores estão na frente, trabalhando, recebendo, fazendo coisas. Se esse órgão sensorial e motores defeituoso, tudo defeituoso na vida. Então, Shiva falou, precisamos ter controle desses órgãos sensoriais, Nós temos ouvido, tato, visão, paladar, cheiro, Então, precisamos ver coisas boas, precisamos ouvir coisas boas. Coisas ruins, podemos ouvir e jogar fora. Aquele que não presta, aquele que não vai ajudar nada, jogamos fora. Desligamos, desapegamos. Então, temos que aprender a controlar esses órgãos sensoriais, órgãos motores. Esse é nosso instinto. Quem está controlando esses órgãos sensoriais e motores é nossa mente consciente, mente instinto. Primeira camada da mente. Então, a mente tem 5 camadas. Eu não vou falar muito detalhes, Temos mente consciente, mente subconsciente intelecto, mente consciente instinto, mente subconsciente intelecto e 3 camadas mente superconsciente, mente intuição. Então, a primeira camada é mente consciente, que é liderando, que é controlando o corpo físico, órgãos motores, órgãos sensoriais. Então, para controlar esses órgãos sensoriais, órgãos motores, precisamos ter disciplina. Então, no yoga, nós ensinamos 10 princípios éticos que chama de Yama Niyama. Esse é o segredo, como controlar órgãos sensoriais, órgãos motores. Então, Yama, princípios éticos
para viver na sociedade. Precisamos 5 princípios só para viver em harmonia, em paz na sociedade. Primeiro, não faz mal a ninguém conscientemente. Sempre pensa coisas boas para todo mundo. Não faz coisas ruins, não pensa coisas ruins. Essa é chamada ahimsa. Não faz mal a ninguém. Segunda, satya, ação benevolente para bem-estar. Qualquer coisa nós queremos fazer, pensa tem bem-estar. Tem coisas boas, então eu vou fazer, eu vou falar. Se não tem coisas boas, então eu não vou falar, não vou fazer. Se eu tenho que mentir para salvar a vida, eu vou mentir. Então, nós pensamos coisas benevolentes. O resultado que é importante. Então, essa é chamada satya, ação benevolente por bem-estar. Sempre pensar por bem-estar. Terceira é, não pega coisa dos outros sem permissão, não rouba. Não prejudicar as pessoas no progresso deles, não sabotagem do progresso dos outros. Esse é o terceiro ponto. Não rouba. Quarto é brahmacharya. Em cada ação, lembramos, tem uma entidade cósmica que guiando todo mundo. Brahmacharya significa, em cada ação, lembramos Deus. Quinto ponto, a parigraha. Em vida cotidiana, vida social, vamos ter um limite em cada coisa do mundo material. Vida sem ganância, sem gula. Simplicidade necessária. Essa é a yama. Se seguimos esses 5 princípios, vai ter total paz na sociedade. Não vai ter ninguém pobre. Não vai ter também bilionários. Porque bilionários são muito gula, né? Gananciosa. Não queremos esse tipo de vida gananciosa que criando pobreza na sociedade. Então, 5 princípios yama é esse. Agora, 5 princípios niyama para nosso desenvolvimento, autoconhecimento, iluminação, espiritualidade. Disciplina para nós, importante. Primeiro segredo desse é shaucha, limpeza. Manter tudo limpinho, ambiente limpo, casa, nosso corpo, nossa roupa, nossa mente, mantemos limpo e positividade necessária na limpeza da mente. Eu sempre pensa coisas boas, coisas positivas na mente. Sempre faz coisas boas. Então, limpando tudo. Se tem coisa suja, a bactéria vai acumular, criar doenças, e nossa barriga não tem intestino. Vamos limpar todo dia, mínimo 2 vezes, mantendo tudo limpinho dentro. Fora limpo, dentro também tem que ter limpeza. Essa é a Shaucha, primeiro ponto de Niyama. Segundo ponto, Shantosa, a mente, manter a mente em estado calma. Sempre. Santosha, calma e feliz. Se tem alguma coisa ruim, vamos analisar racionalmente, mas desapegamos. Então, não criar sentimento emocional negativo. Manter a mente em estado equilíbrio, calma. Esse é o segundo ponto dele. Terceira etapa, vamos fazer um pouco de caridade, serviço social. Vamos ajudar os outros de acordo com nossa capacidade. Quando nós doamos, ajudamos, quando nós precisamos, a ajuda vai chegar. Porque o mundo funcionando baseado na lei da ação-reação. Cada ação nós tem reação. Você gostando ou não, tudo que nós fazemos, o Deus, Ele vai pagar nós. Natureza vai pagar nós. Então não precisa pensar do futuro. Faça agora coisas boas. Você vai também receber coisas boas quando você vai precisar. Então, vamos fazer caridade. Essa caridade também vai purificar a mente do sofrimento nosso. Então, é importante para fazer serviço social chamada Karma Yoga. Quarto, Swadhyaya. Vamos ler alguma leitura espiritual todo dia, aprender um pouco e entrar no nível superconsciente com devoção. Então, leitura espiritual cria devoção. Então, último é Ishvara Pranidhana, meditação e entrega para Deus. Esses 10 princípios vão ajudar a controlar nossos órgãos sensoriais, órgãos motores. Esse é o quinto segredo. Agora vamos para o sexto segredo. Importante. Sexto lá. Tem o pessoal perguntando qual é o quinto. O quinto é ter controle dos órgãos sensoriais e dos órgãos motores. E motores. Agora ele vai falar para a gente o nosso sexto segredo. Para controlar órgão sensorial e órgão motor, temos que controlar mente consciente, mente e instinto. Então, disciplina necessária. Disciplina moral, ético. Essa é Yama e Niyama no Yoga. Outro, agora, sexta. Então, Shiva falou para Parvati, Sastancha, sexta. Sastancha, Pranita Ahara. Parvati,
Sexto segredo é boa alimentação. Temos que comer bem, mas não comer muito. Não, ele falou comida necessária para viver. Nosso corpo é composto de alimento que nós comemos. Então, somos o que comemos. Tudo que nós comemos entra formando nossos músculos, nosso corpo. Então, o que entrando é importante. Prana está entrando, sim, através da alimentação. Vitaminas entrando, minerais entrando. Mas nós não somente depende desse material. Além de prana, além de vitaminas, minerais, temos outra coisa entrando. Isso é muito importante, essa coisa. Essa é a energia que está entrando. Cada alimento tem algum tipo de energia. O universo funcionando baseado em três tipos de energia. Energia sutil. Aquela energia bom para o corpo, bom para a mente. Aquela energia que abre camada intuição, intuitiva da mente. Então, alimentamos com alimentação sutil, como frutas, verduras, ele vai abrir camada superconsciente da mente. Segunda é energia mutativa. A energia que dá força, agressividade, né, trabalha, manda a pessoa, esse tipo de energia. Café, chá, chocolate, pimenta, tá? Dá força mental para fazer coisa rápida. Também precisamos, mas não muito, né? Muito é sutil. Pouco menos comida rajasica, comida agressiva, né? Então, essa é mutativa. Essa mente, esse alimento com energia mutativa vai alimentar nosso intelecto. Né? Terceira é energia estática. Energia que alimenta mente e instinto. Então, esse tipo de alimento que tem energia estática vai alimentar mais mente e instinto nós. Está vivendo instinto, emoções. Né? Então, melhor para nós minimizar alimento que tem energia estática. Então, energia estática, alimentos mortos. Nós não queremos comer tanto alimentos mortos. Então, eu falo para vocês, é bom para comer carne, frango, peixe, não é bom para o corpo físico. Mas esse alimento que é bom para o corpo físico, não tanto bom para a mente. Porque quando falamos mente, nós estamos falando mente consciente, não é mente instinto. Mente que nós precisamos viver bem é mente intelecto e mente intuição. Então, se o alimento tem mais energia mutativa e energia sutil, é melhor para nós. Então, Shiva falou para Parvati, esse tipo de alimento que tem energia sutil é muito melhor. E segundo, é alimento com energia mutativa. E não recomendo alimento com energia estática para o humano. Esse é alimento para animais. Humano, melhor comida vegetariana. Mas quem não conseguir adotar, não conseguir alimentar com alimentação vegetariana, tem problema de saúde, tudo bem. Pode comer alimento não vegetariano como medicina. Aceitou, Shiva falou isso. Então, nós ajustamos nesse mundo. Quem pode, tem capacidade para ser vegetariano, faz. Quem não tem capacidade, futuramente você vai devagar. Né? Então, esse é o sexto segredo da vida que Shiva deu. Então, Parvati perguntou, oh, Shiva, o que é sétimo? Eu quero saber esse sétimo. Todo mundo quer saber esse sétimo, porque sétimo é muito importante também. A gente quer saber, Shiva, são fantásticos. A gente quer saber o sétimo segredo. Todo mundo quer saber, né? Sétimo segredo. Claro. Então, Shiva falou, Parvati, se você seguir esses primeiros 6 segredos, o sétimo segredo é você não precisa nada mais. Esse é o sétimo segredo. Se você seguir 6 segredos, não precisa sétimo mais. Esse é o sétimo segredo. Muito bom, muito bom. Então, nesses segredos, tudo o que Shiva queria falar para Parvati, importante para ter controle de emoções, nossos órgãos sensoriais motores, e guia nossa mente para estado superconsciente. E através da meditação e prática devocional que nós podemos elevar a mente para esse estado. Esse que é muito melhor para nós, para ajudar sucesso na vida.
Com mente e intuição, sucesso garantida em qualquer trabalho, físico, social, mental, espiritual. Então, vamos seguir os 7 segredos do Shiva, todos nós. Né? Namaskar. Qualquer pergunta, podemos abrir para vocês. Namaskar. Então, gente, se alguém tiver alguma pergunta para o Dada, pode deixar aqui que eu vou passando para ele. Mas veio uma pergunta, Dada. Alguém escreveu aí, da onde que veio Shiva? E Shiva vai voltar na Terra da forma como ele já veio? Quando Shiva veio, o povo não conhece bem como ele veio, mas meu mestre Baba Anandamurti explicou. Shiva é pai dele e mãe dele é raça diferente. Mãe é raça mongoliana, pai é indiana. Então, Shiva é índia chinês, misturou. Você pode olhar a figura de Shiva, grande como chinês mongoliano, mas parece como indiano, né? Então, indiano, ariana, raça ariana, aquele tempo que a ariana entrando a Índia. Então, quando Shiva veio, situação no mundo, aquele momento primitiva, as pessoas não entendem bem as coisas. Não tive roupa. Olha a roupa de Shiva, o que ele está usando. Pele de animal. Ninguém tem roupa como nós, né? Aquele tempo, intelecto das pessoas não consegue entender o ensinamento do Shiva tão elevado, tão avançado. Então, Shiva tem que tomar muita paciência para ensinar. E depois de ensinar a primeira parte dele, para estabelecer vida básica na evolução, para empurrar o povo a sair da vida primitiva. Essa foi a missão de Shiva. Depois, ele veio a segunda vez. Avatar dele, segunda vez. 3.500 anos atrás, Shiva voltou, o Sadashiva voltou como Senhor Krishna. Então, Senhor Krishna é Avatar do Senhor Shiva. Entidade, mesmo entidade. No corpo diferente, tempo diferente. Então, quando o Senhor Krishna veio, já tive civilização, já tive roupa, joias, várias coisas, já rei. No tempo de Shiva não tive rei. Mas no tempo de Krishna já tem estados, países de reis, né? Mas essa reis estavam brigando aquele tempo na Índia. Então, Krishna veio para parar esse tipo de guerra entre todos os estados na Índia. Aquele tempo era países, hoje é estado. Cada estado foi um país naquele tempo. Então, Krishna estabeleceu paz na guerra Mahabharata, última guerra, aquele tempo. Então, Shiva veio a segunda vez. E hoje nós estamos esperando para ele voltar a terceira vez, para estabelecer Mahavishwa, grande universo, era espiritual, era adorada. Esse não posso falar quem é ele, porque se eu vou falar, você não vai acreditar, mas melhor você buscar, daqui a pouco você vai saber, o universo vai revelar ele. Então, Shiva está conosco, porque ele não morre. Mestre não morre. Mestre sempre tem uma forma cósmica, trabalhando com nós sempre. Então, quando o devoto chama, ele vai aparecer no sonho dele, ou alguma forma. Então, eu já tive várias experiências. Senhor Shiva sempre vivo. Ele também foi Krishna. Eu vi, né, quem é Krishna. Então, eu tive experiências com Krishna, o Shiva desde crianças. E eu acredito que ele está vivo, como Jesus, como Buda. Você pode perguntar, eles vão responder. Porque todos eles são um só hoje. Então, qualquer religião não importa mais. Porque o importante é o caminho espiritual. E tem uma entidade cósmica, ele é Shiva, Krishna, Jesus, Buda, são um só. Então, daqui a pouco a religião vai terminar também. E nós unimos todas as religiões, uma religião de amor, de paz, de espiritualidade. Então, Shiva ainda vivo, está conosco. Tomara, tomara. Nada, eu gostaria, a gente ainda tem pouco tempo, eu gostaria que se você pudesse contar um pouquinho para o pessoal o que que é a Ananda Marga, né? Para quem não sabe, o Dada, ele é monge da Ananda Marga. Contasse um pouquinho o que que é a Ananda Marga. O Dada, inclusive, falou também sobre a questão da importância da gente fazer um trabalho voluntário, que é uma das maneiras da gente ter sucesso na vida. O Dada desenvolve um trabalho também, e se não houver problema para ele, contar para a gente um pouquinho desse trajeto, para que as pessoas conheçam também. Sim. Ananda Marga. Ananda significa felicidade infinita. Marga é o caminho. Ananda Marga, caminho de felicidade infinita, ou bem-aventurança. Então,
O mestre Baba Anandamurti é fundador dessa organização. Ele veio no tempo difícil na planeta Terra, quando tive a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial tive tanto problema na planeta e na Índia, horrível a vida. Então, naquele momento, Anandamurti, ele viu o futuro, viu o passado e decidiu para mudar todas as coisas que estão acontecendo naquele momento, coisa da escuridão. Então, ele formou uma organização chamada Ananda Marga para estabelecer felicidade para todos no planeta. Essa é a missão da Ananda Marga. Felicidade para todos. Não só humanos, também para animais e plantas. Então, ele formou um trabalho especial. Então, ele começou ensinando novo sistema de economia para o futuro, novo sistema de educação para todos nós, a psicologia, várias coisas na vida. Então, Ananda Marga é uma organização socio-espiritual com missão para o planeta Terra, para estabelecer um novo mundo no planeta. Então, o mestre criou monges para estabelecer essa missão. Por isso, eu tive essa visão no 87, então eu decidi para ser monge. Então, hoje nós temos esse trabalho. Para estabelecer nova economia. Essa economia é chamada PROUT, Pro-U-T, Progressive Utilization Theory, teoria da utilização progressiva. Do sistema agricultural, indústria, governamental, tudo para o povo, para a felicidade, ninguém vai sofrer mais. E nós temos creche infantil, baseada em educação neo-humanista. Também deu uma filosofia neo-humanismo. Baseada na filosofia neo-humanismo, baseado no amor, ele criou nova educação neo-humanista. Aqui no Brasil temos 17 creches neo-humanistas, em Belga temos um dele. E agora nós já construímos o segundo andar na creche e mais 40 crianças vão chegar. Nós já temos 54 crianças, mais 40 crianças vão chegar e precisamos sua ajuda, né? E além disso, nós ensinamos Tantra Yoga do Shiva e do Krishna. Meditação gratuito. Quem quer aprender meditação do Krishna, meditação do Shiva, nós temos todas as lições. Eu, pessoalmente, já aprendi todas as lições. Sadharana Yoga, Sahaja Yoga e Vishesha Yoga. E alguma de vocês conhecem Sahaja Yoga, tem mais Mataji ensinando Sahaja Yoga, mas no Tantra temos muito mais lições que Shiva e Krishna ensinam. Então, eu também quero compartilhar com vocês. A meditação é gratuita para todos. Então, nós ensinamos meditação e também temos yoga, exercício de yoga, chamado yoga da biopsicologia, criada pelo nosso mestre Anandamurti como yoga terapêutica para várias doenças de hoje. Então, isso também nós queremos compartilhar, mas por enquanto nós não podemos dar gratuito essa aula, porque professores também precisam viver, né? Então, nós cobramos um pouco de dinheirinho para aula de yoga, mas meditação é gratuito. Então, nós temos essa missão e Pessoal, para criar liderança. Então, eu também estou dando aula, curso, formação de professora de yoga da biopsicologia. Quem quer aprender essa técnica e também yoga terapia, do mestre Baba, ele também deu um novo sistema de medicina chamado Yoga Chikitsa, terapia yogi. Esse também nós ensinamos no curso nosso. Então, tem curso de formação de professor de yoga, com biopsicologia e yoga do Tantra, Raja de Raja Yoga, e também tem com Ayurveda, anatomia, várias coisas. Quem tem interesse sempre pode me contatar ou contatar a Paraji também, né? E nós temos vários outros serviços sociais também. Chamada AMURT, Ananda Marga Universal Relief Team. Esse serviço para o público, para moradores da rua, para os pobres, coletamos roupas, alimentos para doar. Esse mundo inteiro também nós temos, na África, muito famoso AMURT, A-M-U-R-T. Pode olhar. Então, no Brasil, nós cresce tudo no departamento de AMURT. Então, quem quer ajudar nós nesse departamento, também bem-vindo. Sempre estamos aqui, né, para receber a ajuda de vocês, para distribuir para o povo que precisa. Hoje precisamos fazer caridade bastante. De visitar essa creche em Belo Horizonte, na Pampulha. É um trabalho muito bonito. É muito bonito você ver as crianças, né, desde pequenininha, elas já são ensinadas com todo carinho, já praticam yoga também, né? Tem toda a educação, desenvolve ali toda uma educação. É muito legal o trabalho. E eu sei que o Dada vai lutando para essa creche, para levar ela em frente. Então, se alguém quiser contribuir também de alguma maneira, seja através de um trabalho voluntário, seja através de uma doação, pode ficar à vontade também. O Instagram do Dada é @Hanendrananda. Eu vou deixar no meu Instagram
também para que Também vocês tem possam a Ananda seguir, possam Marga conhecer o BH. trabalho dele. Tem Isso, a tem Ananda o Marga perfil BH dele. também. Então. Eu vou deixar E todos os convidando perfis vocês também, né? Temos também aula online. Podemos fazer online alguma aula ótimo. yoga também, porque o coronavírus parou tudo, né? Então agora entramos na aula online. E Dada, todos os e para a lugares, gente né? Agora finalizar, online. porque o nosso tempo vai acabar, eu gostaria Sim. que você apresentasse para o pessoal uma visão a respeito dessa transformação que o mundo está sofrendo agora por coronavírus. Segundo a sua perspectiva, segundo a sua espiritualidade, segundo os seus ensinamentos, o que você acredita que vem por aí para a gente? Na filosofia do Tantra tem uma sutra, Hitayeshna Parashittopavarga. Significa tudo que está acontecendo é para melhorar. Então, o coronavírus chegou para alguma razão, porque tem alguma estaticidade na sociedade, alguma coisa que está destruindo o planeta, o ecossistema. Então, chegou o coronavírus para paralisar tudo isso, para abrir nossa mente. Então, o coronavírus não é um vírus que só para matar. Olha o que está acontecendo. O ambiente purificou. O animal está feliz. Então, acordamos, aprendemos várias coisas. Então, a conexão familiar aumentou mais. Porque antes, esquecemos família, tempo tudo para fora, ganhar dinheiro. Então, o coronavírus chegou para criar uma revolução interna. Isso que é importante para aprender. Vamos olhar para dentro. Daqui um pouco vai acabar com o problema vírus, porque o problema vírus, na verdade, é partícula negativa. Veio de outro lugar, da energia, porque nós atraímos. Agora vamos entrar dentro, desenvolver a vida espiritual, a vida divina. Quando a mente se torna positiva, todo vírus vai acabar naturalmente, porque atraímos partículas positivas. Nós falamos microvita, partícula origem de cada vida. Então, microta positiva vai entrar, vai eliminar a microta negativa, que é o vírus. Então, vamos pensar Dada, positivo, unirmos e eu todos sei que o nós. Baba, que é o seu mestre, ele também ensina um mantra para a gente atrair microvita positiva para o nosso planeta, para a nossa vida, para a Sim. nossa casa, para o nosso trabalho. Então, para finalizar, você pode ensinar esse mantra para o pessoal? Sim, o mestre, ele revelou uma mantra que atrai partícula positiva, seres espirituais. Essa mantra é chamada Baba Nam Kevalam. Significa tudo é amor divino. Então, quando cantamos Baba Nam Kevalam, tem no YouTube, clica Baba Nam Kevalam, vai aparecer. Quando cantamos, focando no Guru Chakra, oitava chakra, quando focamos nessa chakra, cantamos, imediatamente atraímos seres espirituais e partícula positiva. Vai melhorar a vida, vai eliminar todos os conflitos mentais. E nós fazemos benção da Então, casa com essa mantra. Então, se tem vamos alguém todos aí nos nós. acompanhando, precisa atrair energia Sim. positiva para perto de si, para casa, coloca o Babanam Kevalam, coloca, canta todos os dias na sua casa, no seu trabalho, porque isso faz com que você atraia essa microvita positiva para perto de você. E como o Dada explicou, a nossa mente ela fica mais sutil, então a gente fica mais tranquilo, o ambiente bem melhor. Dada, a nossa live vai finalizar, porque o nosso tempo vai acabar. Eu quero te agradecer muito, 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 muito pela sua presença. Gratidão para Você você sabe que também, Afonso, o e que eu para todos, sei, né? né, que vai ter caminho com você aí. Agradeço também a todo mundo que está aqui presente. Eu sei que o Dado é uma pessoa super ocupada, que está sempre trabalhando, engajado em movimentos sociais, em movimentos espirituais, e ele cedeu esse tempo para bater um papo com a gente. Lembrando que lá nos stories eu vou deixar o Instagram dele, da Ananda Marga também, para que vocês conheçam um pouquinho mais esse trabalho, que sai lá da Índia, que está espalhada pelo mundo inteiro, que está aqui no Brasil também, ajudando a nossa sociedade a ter uma mente mais tranquila, a ter mais saúde, a buscar coisas melhores e não a focar tanto no negativo conforme a gente está vendo aí. Sim. Então vamos juntos estabelecer um novo mundo. Obrigado por Vamos você. finalizar, Dada, com o mantra OM. Ok. Vamos concentrar, respiração profunda. Inspire.
Om Shanti, Shanti, Shanti. Namaskar. Namaskar. Muito obrigado, Dada. Obrigado a todas as pessoas presentes. Essa live vai ficar salva no Instagram. Eu vou jogar ela lá no YouTube também, caso depois vocês tenham perdido, queiram repetir os 7 segredos. Muito obrigado. Namaskar. Namaskar. Até mais. Namaskar Até a todos. mais.